Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe o nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho
misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo. Em 2 partes a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, é com grande alegria que nós nos reunimos nesta noite para poder celebrar este momento factual da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia dessa grande solenidade em que nós estamos celebrando, quer se tratar nada mais a respeito da livre doação de vida que Jesus
doou para nós. Ele entregou-se para os nossos pecados. O Senhor se encarnou, se fez humano, assumiu toda a nossa humanidade, toda a nossa finitude, exceto o pecado. Fazer a recordação, a atualização da paixão de Jesus Cristo é poder analisar todos os eventos existenciais que Jesus teve sobre esta terra. É poder olhar para o Evangelho e ver nitidamente todas as maravilhas que ele realizou e realiza e sempre realizará na vida do seu povo, na vida de seus filhos, na vida daqueles que Deus quer revelar-se. Ora, olhando para os evangelhos, percebemos nitidamente que Jesus nos ensinou o que é a justiça, o que significa verdadeiramente amar, o que significa verdadeiramente ser solidário, ser hospitaleiro, ser acolhedor. O Senhor nos ensina como nós devemos segui-lo, como nós devemos ser verdadeiramente discípulos de Deus, porque Cristo, Ele é o discípulo fiel de Deus, ou melhor, é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade, que veio em nosso meio somente para apresentar-nos o rosto humano de Deus, para poder apresentar-nos o que verdadeiramente significa viver uma vida de felicidades, uma vida feliz e uma vida eterna. Olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo diante dos evangelhos, nós vemos claramente todas as posições críticas que vão contra a vida, que vão contra o divino, que vão contra o sagrado. E olhando e vendo as leituras de hoje, percebemos nitidamente o momento de esvaziamento de Jesus, o despojamento de Jesus, o aniquilamento de Jesus. Nós usamos uma expressão chamada kenosis, que significa esvaziar-se de si mesmo, que significa verdadeiramente deixar de ser quem é para ser aquele que nos amou por primeiro, ser em Jesus Cristo, ser um com Ele. Ora, é só analisarmos e vermos nitidamente aqui essa primeira leitura, um trecho do livro do profeta Isaías, do capítulo 50, do versículo 4 ao 7, que mostra-nos claramente como o discípulo deve se comportar. É aquele que possui a língua adestrada para poder levar a boa nova aos abatidos. É de poder levar vida àqueles que se encontram sem esperança. É de poder ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. É de poder verdadeiramente estar na pura disponibilidade de servir o Senhor, de perfazer o caminho que Deus quer que nós o realizemos nas nossas vidas. E este discípulo que Isaías comenta, ele de modo algum fugiu da raia, de modo algum ele renegou a Deus, de modo algum
ele deixou-se de se comprometer com a palavra de Deus. De modo algum ele fugiu da voz de Deus. De modo algum ele se afastou da presença de Deus. De modo algum ele murmurou a Deus diante das dificuldades, dos problemas, das tribulações. Este discípulo, ele foi persistente. Este discípulo, ele foi fiel. Esse discípulo, ele foi comprometedor da vontade de Deus. E essa pessoa, esse discípulo, é o Messias, é o ungido, é o escolhido, é o Emanuel, é o que veio em nosso favor para nos livrar de toda a maldição do pecado, de poder remir dos nossos pecados. Ora, olha o que nós ouvimos na segunda carta. Um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, em que mostra uma narrativa muito antiga de um hino, em que Jesus Cristo, de uma condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, Deus deixou a sua glória, deixou o seu conforto, deixou de ser adorado pelos querubins, pelos serafins, para poder se encarnar-se no nosso meio. Somente para poder dizer-nos o tanto e o quão somos amados, o tanto e o quão somos divinos, o tanto e o quão somos sagrados. Eu e você valhamos um sangue de um Deus. Você vale muito mais do que ouro, você vale muito mais do que prata, você vale muito mais do que dólar, você vale muito mais do que diamantes. Você vale um sangue de um Deus, do Deus Filho, que doou, que se esvaziou-se, que colocou-se na pura disponibilidade de servir-nos, de dar o melhor para nós, de dar esperança, de dar amor, de dar carinho. Ele veio a essa terra para mostrar-nos o tanto que somos amados e o tanto que somos divinos. Eu acho muito bonito quando o nosso confrade São João Escutos, ele nos diz que Jesus Cristo, ele se encarnou por amor. Mesmo se Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus se encarnaria da mesma forma. Jesus se encarnaria do mesmo modo. Jesus iria se fazer humano só para poder transmitir o amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. É como diz o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que Jesus, ou melhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todos fossem salvos. E todo aquele que nele crê já é salvo. E todo aquele que não crê já está condenado. Olhar para essa solenidade de hoje é poder contemplar a majestade de Deus, é poder contemplar o poder de Deus que se manifesta nas coisas mais simples das nossas vidas, fazendo com que nós possamos refletir nas nossas existências o tanto e o quão de muitas vezes em que somos mesquinhos, em que somos idólatras,
em que somos orgulhosos, em que somos egoístas, em que somos murmuradores, em que somos pessoas ingratas. E olhando para a figura de Jesus, nós olhamos perfeitamente que Ele foi e fez o seu trabalho com amor, com silêncio, segurou com toda a fé no coração as dificuldades e a paixão que o sofreu por mim e por você. Temos que ter coragem, temos que ter ousadia, temos que saber olhar para nós mesmos diante do espelho e dizer bem assim: olha, os problemas e as dificuldades não vão me vencer, porque o meu Deus é muito maior do que tudo isso que está nos acontecendo. Veja, estamos passando por um momento hostil, por um momento de calamidade pública mundial, na dimensão sanitária, na dimensão da saúde. Estamos vivendo em um momento do coronavírus, do Covid-19, um momento em que está desestabilizando muitos corações, mas que ao mesmo tempo está também unindo muitos corações. É um tempo de aridez espiritual, é um tempo de deserto totalmente atípico dos outros desertos que nós tivemos nas nossas vidas. Essa quaresma que a igreja está passando no mundo é uma quaresma muito dificultuosa, porém é nesta quaresma que Deus está preparando o seu povo para ser mais forte, para ser mais feliz, para ter a consciência da superação e do poder que nós temos no nome dele de vencer a nós mesmos e todas as dificuldades da vida. É de poder entender que este momento de quarentena que nós estamos vivendo é o momento da manifestação da caridade, da solidariedade, do acolhimento. É o momento de nós podermos viver em família. É o momento de você poder ali convidar o seu pai e a sua mãe para poder rezar o Santo Terço. É o momento de você convidá-los eles e assistir a transmissão da Santa Missa do Santuário São José. É um desafio, eu convido você, viu, amado? Pelo amor de Deus, convide a sua família para poder assistir as nossas transmissões aqui. Amém? Nós estamos vivendo em um momento de crescimento espiritual. E é isso que nós devemos interpretar nas nossas vidas. A liturgia mostra-nos Jesus entrando em Jerusalém, hosana ao rei Davi, hosana ao Filho de Deus, e nós olhamos a narrativa e ele morrendo na cruz. E olha, meu amado, aquele que confia e espera em Deus jamais será abandonado. Jesus não abandona ninguém. Jesus jamais irá abandonar eu. Jesus jamais irá abandonar você. Ele está conosco. Acreditemo-nos. Se creres, verás a glória de Deus na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Espere no nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paciência, tenha calma. Peça para que as virtudes do alto possam repousar sobre o seu ser e fazer com que você possa realizar nessa terra o que o Senhor fez, que foi
fazer a vontade do Pai. O convite do Evangelho e dessa liturgia para nós é essa, de perfazermos o caminho de Jesus, de nós podermos tomar as nossas cruzes e o segui-lo, renunciar a nós mesmos como Jesus renunciou a si mesmo e fez a vontade do Pai. Assim somos nós, em que somos convocados a ser assim como Ele foi sobre essa terra, como foi os nossos santos, como foi o meu Pai amado, seráfico São Francisco de Assis, São Boaventura, Padre Pio, São João Escotos, Santo Antônio e tantos outros santos, Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos homens e mulheres que passaram por esse processo quenótico, que conseguiram verdadeiramente enxergar e ver a glória de Deus na vida deles. Assim devemos ser cada um de nós. Devemos olhar durante essa Semana Santa em que somos convidados a rever a nossa história, de poder rever as nossas vocações, de poder revisitar o mais profundo do nosso ser, renunciando tudo aquilo que faz com que nós sejamos menos indignos de estar na presença de Deus, fazendo com que nós renunciemos tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que faz com que descaracterize em nós a imagem e a semelhança de Deus. E é isso que eu gostaria de desejar diante desse altar nessa Santa Missa. Pedir ao nosso bom e Senhor Deus Todo-Poderoso a graça de poder revestir-nos com o seu poder, com a sua graça, com a sua palavra, dar-nos autoridade, discernimento, prudência, de viver o que Ele pede a cada um de nós, de nós podermos verdadeiramente ter um encontro especial com Ele e de poder ser pessoas cheias da graça e da glória de Deus. Eu creio, meu amado, eu creio, minha amada, se nós nos derramarmos diante da presença de Deus, nós seremos indestrutíveis, nós seremos pessoas incorruptíveis, e é isso que o Senhor pede para nós. Que o Senhor vos abençoe imensamente e que esse mesmo Deus possa suscitar no vosso coração a graça de imitá-lo, de segui-lo, de bendizê-lo e de glorificá-lo. Assim seja. Amém.